Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 do Estabelecimento, capítulo único, Disposições Gerais. Artigo 1142. Considera estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Parágrafo 1º. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Parágrafo 2º. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Parágrafo 3º. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral prevista no inciso 2 do caput do artigo 3º da Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbada à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público das empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à sua transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da aplicação e quanto aos outros da data do vencimento. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à sua transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Artigo 1148. Salvo a disposição em contrário, a transferência importem a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. Artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos credores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente.
Título 4 dos Institutos Complementares. Capítulo 1 do Registro. Artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Artigo 1151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Parágrafo 1º. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contada a lavratura dos atos respectivos. Parágrafo 2º. Requerido, além do prazo previsto deste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Parágrafo 3º. As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. Artigo 1152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º. As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado, onde tiverem sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 3º. O anúncio de convocação da Assembleia de Sócios será publicado por 3 vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Artigo 1153. Cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato e aos documentos apresentados. Parágrafo único. Das irregularidades encontradas, deve ser notificado o requerente que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei. Artigo 1154. O ato sujeito a registro, ressalvadas as disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referências às referidas formalidades. Capítulo 2 do nome empresarial. Artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este capítulo, para o exercício da empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Artigo 1156. O empresário opera sob firma constituída sob seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de sua atividade.
Artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou a sua abreviatura. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade que trata este artigo. Artigo 1158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob a denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Artigo 1160. A sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente, facultada a designação do objeto social. Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito na formação da empresa. Artigo 1161. A sociedade incomandita por ações pode, em lugar de firma, adotar a denominação aditada da expressão comandita por ações, facultada a designação do objeto social. Artigo 1162. A sociedade, em conta de participação, não pode ter firma ou denominação. Artigo 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato inter vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Artigo 1165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Artigo 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome dos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.
Artigo 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Artigo 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Capítulo 3 dos prepostos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Artigo 1170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação. Artigo 1171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para a reclamação. Seção 2 do gerente. Artigo 1172. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Artigo 1173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados. Parágrafo único. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. Artigo 1174. As limitações contidas na outorga de poderes, para serem opostas a terceiros, depende do arquivamento e averbação do instrumento do registro público de empresas mercantis, salvo se provado serem conhecidas de pessoa que tratou com o gerente. Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no registro público de empresas mercantis. Artigo 1175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas à conta daquele. Artigo 1176. O gerente pode estar em juízo em nome do preponente pelas obrigações resultantes do exercício de sua função. Seção 3. Do contabilista e outros auxiliares. Artigo 1177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos,
e perante terceiros, solidariamente, como preponente, pelos atos dolosos. Artigo 1178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente os limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. Capítulo 4 da escrituração. Artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Parágrafo 1º. Salvo disposto no artigo 1180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados. Parágrafo 2º. É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário que se refere ao artigo 970. Artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. Artigo 1181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios. Artigo 1182. Sem prejuízo do disposto no artigo 1164, a escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. Artigo 1183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transporte para as margens. Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio regularmente autenticado. Artigo 1184. No diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Parágrafo 1º. Admite-se a escrituração resumida do diário, com totais que não excedam o período de 30 dias, relativamente a contas, cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para o registro individualizado e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação. Parágrafo 2º. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.
Artigo 1185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Artigo 1186. O livro balancetes diários e balanços será escriturado de modo que se registre: inciso 1. A posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, respectivo saldo, em forma de balancetes diários. Inciso 2. O balanço patrimonial e o de resultado econômico no encerramento do exercício. Artigo 1187. Na coleta dos elementos para o inventário, serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados. Inciso 1. Os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso, pela ação do tempo ou outros fatores, atender-se à desvalorização respectiva, criando-se fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação do seu valor. Inciso 2. Os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação ou que constituam produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa, podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação ou pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo ou quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação e os bens forem avaliados pelo preço corrente. A diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição dos lucros, nem para as percentagens referentes a fundo de reserva. Inciso 3. O valor das ações e dos títulos de renda fixa podem ser determinados com base na respectiva cotação de bolsa de valores. Os não cotados e as participações não acionárias serão considerados pelo seu valor de aquisição. Inciso 4. Os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liquidação, salvo se houver, quanto aos últimos, previsão equivalente. Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda anualmente a sua amortização. Inciso 1. As despesas de instalação da sociedade, até o limite correspondente a 10% do capital social. Inciso 2. Os juros pagos dos acionistas da sociedade anônima do período antecedente ao início das operações sociais, a taxa não superior a 12% ao ano, fixado no Estatuto. Inciso 3. A quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade. Artigo 1188. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará distintamente o ativo e o passivo. Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço patrimonial em caso de sociedades coligadas. Artigo 1189. O balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito na forma da lei especial. Artigo 1190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observa ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei.
Artigo 1191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. Parágrafo 1º. O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem ou de pessoas por este nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão. Parágrafo 2º. Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame perante o respectivo juízo. Artigo 1192. Recusada a apreensão dos livros, no caso do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente e, no do seu parágrafo 1º, ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. Artigo 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. Artigo 1194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Artigo 1195. As disposições deste capítulo aplicam-se às sucursais, filiais ou agências, no Brasil, do empresário ou sociedades com sede em país estrangeiro.